No Saber Direito desta semana, o tema é Direitos Humanos. O professor Beethoven Andrade aborda igualdade racial, humanidade, a evolução do crime de racismo na legislação, discriminação, preconceito, injúria e ações afirmativas. Não perca! Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou Beethoven Andrade, sou professor, advogado e presidente da Comissão de Igualdade Racial. Essa semana estamos tratando um tema especial de direitos humanos, que é a questão da igualdade e desigualdade racial por questão de gênero, raça, cor, religião. E também trouxemos essa conceituação também para pessoas com deficiência ou também por questões de homofobia, por exemplo, também, Explicamos um pouquinho porque que esses crimes estão previstos e como estão previstos e qual o entendimento também do STF, principalmente acerca da questão da discriminação por questão de orientação sexual, a questão da homofobia também. Então vamos à próxima aula, que é a quarta aula já da nossa semana aí, E vamos falar um pouquinho sobre a conceituação do processo do racismo dentro da legislação, com o que é racismo, o que é discriminação, mas já dentro da legislação, qual que é o normativo que determina o que é racismo e o que é preconceito e como essas abordagens são feitas, principalmente dentro do sistema de justiça brasileiro. O principal normativo que a gente tem no Brasil é a Lei 7.716. Ela traz um pouquinho sobre o que é de fato aquilo, mas muito à luz também do que diz o artigo 5º da Constituição, que determina que o racismo é um crime inafiançável e um crime imprescritível. Então, ela não faz essa diferenciação sobre um ato mais simples ou um ato que deva realmente merecer uma atenção maior da legislação, do Estado. Essa carga menos pesada, digamos assim, um crime de menor potencial ofensivo, fica para injúria qualificada no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Mas a Lei 7.716, principalmente o artigo 20, ela traz que praticar qualquer ato praticado por preconceito ou discriminação consubstanciada em raça ou cor vai se configurar como um racismo, Então, o inciso 42 do artigo 5º da Constituição diz que a prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível com penas à luz da legislação, Pena de reclusão à luz da legislação, e essa legislação é, de fato, a Lei 7.716. Então, até na aula anterior, eu falei um pouquinho sobre essa quebra desse pensamento de que o racismo não está previsto na legislação brasileira. Isso é uma fantasia. Infelizmente, muitos cursos de direito, muitas faculdades não trazem esse pensamento para dentro dos seus cursos, para dentro das suas grades. Então, o crime de racismo, em poucos casos, ele é abordado ainda também nas faculdades de direito. Então, algumas conceituações que a gente trouxe também em aulas anteriores, elas não estão previstas, não são vistas também pelos doutrinadores do direito. São conceitos muito mais sociológicos que a gente pode trazer, que vai de fato se enquadrar dentro dessa conceituação, dessa concepção do que é um racismo e por que esse crime de fato é previsto na nossa legislação. O artigo 4º da Constituição também, fazer só um adendozinho aqui também, ele repudia o terrorismo e o racismo. Então, além do 5º, inciso 42, o artigo 4º também, no inciso 8º, ele também traz esse repúdio ao racismo. A gente abordou em aulas anteriores na questão da triangulação dos principais princípios ali iniciais, das três dimensões iniciais de direitos humanos, e também a Carta Universal dos Direitos Humanos, ele traz que essa questão do racismo é algo que deve ser sempre evitado. E a Convenção também de Combate à Discriminação, ela traz o que é discriminação e refuta também a tese genética também, de que há uma raça superior, de que há uma raça inferior pela questão da genética. E aí essa conceituação do que é racismo também já previsto em todos esses normativos, na Constituição de 88, ela repudia, é um fundamento também da nossa Constituição, repudiar o racismo e o terrorismo também. Então, a fim de melhor elucidar aqui, a discriminação é uma ação ou omissão
ou atribuição de um tratamento diferenciado a um membro de uma coletividade racialmente identificada. Anteriormente, falamos que a discriminação, ela requer exatamente o poder, eu poder exercer aquela discriminação, né? A Lei 7.716, ela traz esses verbos do que seria o exercício: obstar, impedir, negar o acesso, né? Não deixar que uma pessoa da condição heteroidentificada, né, a condição de negro, questão de raça ou de religião também, né, ascenda a um cargo melhor dentro de uma empresa. Então, tudo isso, esse exercício desse poder, esse exercício discriminatório, ele se configura como um racismo. Falamos também da questão do preconceito. O preconceito, ele é algo que conduz à discriminação. Então, o preconceito, ele não exerce um poder sobre aquela relação. Ele é algo mais discriminatório, mais interpessoal, voltado mais à subjetividade. Veja, se dentro de um preconceito, se algo que eu falo fere aquela vítima, eu também tenho como um contexto estrutural da comunidade que eu participo também, essa carga preconceituosa de toda aquela coletividade que me envolve. Então, o preconceito, ele é algo mais histórico, inserido, como a gente já falou anteriormente, pré-concebido, que requer um pouquinho ali também de algo de não conhecimento. Eu não posso me aprofundar. A partir do momento que eu me aprofundo e passo a ter um sentimento negativo àquela coletividade heteroidentificada, eu passo, de fato, a ter uma ação discriminatória, não mais preconceituosa. Nesse contexto, o artigo 140 do Código Penal, ele traz a injúria racial como esse algo mais superficial. Ela vê sempre algo como inocente. Não é somente essa concepção que temos na legislação brasileira de que a injúria racial, ela é identificada, ela é acometida contra um grupo heteroidentificado, um coletivo identificado, uma pessoa ou uma coletividade determinada, identificável, né, determinada. Então, não é só simplesmente isso. O preconceito racial, ele requer, de fato, essa não intenção de discriminar toda a coletividade. A gente trouxe, por exemplo, o exemplo do macaco. Eu chamar uma pessoa de macaco. A partir do momento que eu chamo uma pessoa negra de macaco, eu estou externalizando a minha discriminação. Já não é mais preconceito. Por quê? Todo o meu coletivo, todo aquele coletivo que me envolve socialmente, faz parte daquela estrutura daquele Estado, me leva a desumanizar a coletividade negra, me leva a não ter o negro como alguém inserido dentro da minha sociedade. Por isso, essa minha intenção de animalizar o negro é, de fato, uma intenção de promover, por meio do racismo, o afastamento social daquela coletividade. É dizer, mais ou menos, você é estrangeiro e eu não te quero dentro do meu coletivo. O meu coletivo está muito melhor sem você fazendo parte dele. Então, a gente refuta. O racista, quando ele comete esse crime, ele está refutando a presença do negro em sua presença. Então, geralmente, ele pode ser visto também como um crime de ódio, nesses contextos aí, geralmente quando se olha. A infelicidade que temos é que, por ser direcionada a uma pessoa, já nos primeiros atendimentos, o crime de racismo da Lei 7.716, o artigo 20, ele é desqualificado para o artigo 140, parágrafo 3º. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente já abordou um pouquinho isso, mas no seu artigo 7º, ela diz que todas as pessoas são iguais perante a lei, assim como o artigo 5º, né? Sem qualquer distinção, raça, cor. Todos têm o direito de proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração, né? E contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, é mais ou menos isso. A própria carta também das declarações, ela traz essa concepção e envolve um pouquinho os dois conceitos ali da Constituição e do artigo 20 da Lei 7.716. Né? Então, a Convenção Internacional sobre Eliminação da Discriminação Racial, ela diz também no seu artigo 1º, que a expressão discriminação racial, como a gente já abordou, significará qualquer distinção excludente, de restrição ou de preferência baseada em raça, preferência de uma raça considerada melhor, né, em detrimento a outra raça. Então, essa conceituação internacional que a gente traz para dentro do ordenamento também brasileiro, ela é importante para a gente tentar identificar. Não é que eu estou
discriminando toda a coletividade para que eu esteja agindo com discriminação ou com racismo. Basta a minha intenção de poder ou de dominação, de exclusão para que o crime seja previsto como racismo. Não me importa se é contra uma pessoa ou se é contra várias pessoas. Essa questão de subjetividade ou de interpersonalidade ou até de individualização do racismo, né, que é o que traz o preconceito, o parágrafo 3º, ele tem essa intenção de individualizar em um sentido mais amplo, ele faz com que o racismo seja excluído do ordenamento total brasileiro, da estrutura nacional, da estrutura da formação da sociedade brasileira e das instituições, e passa a ter o crime como algo irracional, algo interpessoal. Não se tem crime de racismo no Brasil, há simplesmente crimes contra pessoas racistas, atribuídos a pessoas racistas, crimes cometidos por pessoas racistas ou por coletividades se inserirem em algum grupo ali, por exemplo, um grupo neonazista que vai ter um pensamento racista excludente de uma coletividade étnica identificada adversa, né? Então, o preconceito racial é mais a opinião, como eu já havia dito, né? Algo preconcebido, né? Desfavorável. Não pode ser baseado em dados objetivos. Lembra que eu falei também um pouquinho dessa ausência de experimentação, dessa ausência de conhecimento acerca da coletividade negra, por exemplo, ou da coletividade judaica. Lembra do pensamento também do Holocausto, né? Que a propaganda neonazista trazia a imagem do judeu como a imagem de um demônio, de chifre, unhas, fedendo a enxofre, e dentre outras qualidades que ele colocava, ruins, né, para a imagem do judeu, de modo que todos aqueles que fossem envolvidos pela propaganda nazista passassem a acreditar que aquele grupo, de fato, deveria ser exterminado. Então, essa ausência de critérios objetivos, né, são uma intenção mais subjetiva, até mesmo da própria pessoa que comete o preconceito, a injúria racial, essa subjetividade também pode ser vista por ela afasta essa questão da discriminação. Mas, como eu disse, né, vai ser baseada em um sentimento também hostil. Por quê? Toda a coletividade brasileira ali, toda a coletividade que participou por esse processo escravagista, eles têm esse pensamento discriminatório contra o negro. Então, não basta simplesmente eu olhar para o preconceito e achar que ele é algo inocente. Não é inocente, pelo contrário. Ele é algo que ele é externado ali baseado em uma construção até inteligente, digamos, de discriminação. Lembra que em aulas anteriores a gente falou dessa intenção do apagamento da identidade do negro do Brasil, tentando trazer para a identidade brasileira aquele pensamento europeu, porque muitas vezes o negro era tido sempre, o brasileiro era tido sempre como negro em coletividades externas, em países europeus, por exemplo, né? Então, a Lei 7.716, ela trata muito dessa questão e o principal ponto é realmente olhar para a questão da discriminação. Então, quando ela fala no artigo 20, ela fala em praticar, induzir ou incitar a discriminação. Então, são 3 verbos que eles vão se encontrar com os verbos de negar, obstar, impedir, né? E a gente tem que sempre tentar identificar dentro do que foi cometido, dentro da ação, o que foi de fato isso. Eu não posso simplesmente negar o acesso e achar que o fato de negar acesso é simplesmente o preconceito. O fato de eu negar a humanidade, de eu negar a personalidade da pessoa negra enquanto cidadão, enquanto detentores de direitos naquela coletividade, o simples fato de negar que aquela existência dele seja favorável àquela coletividade já é o próprio crime de racismo. Então, esses verbos a gente tem que olhar de fato. Como eu disse, não é simplesmente eu olhar para o crime e falar, olha, não foi contra a coletividade, então é injúria. Tá? A intenção, o exercício do poder ou a própria movimentação, a ação de negar, de impedir, de obstar, de praticar, induzir, essa própria ação, a movimentação da minha intenção, a externalização do ódio, ela já deve ser visto como crime de racismo propriamente dito. Então, os conceitos, assim, eles são indefinidos, de fato, né? A gente, dentro da legislação, a gente tem que olhar assim, dentro da legislação, por não ter, por exemplo, a injúria racial, mesmo sendo qualificada, não há uma definição determinada, de fato, sobre o que é praticar injúria, né? É simplesmente ofender,
essa conceituação da injúria de ofender a subjetividade, a personalidade, para a injúria racial, por exemplo, ela se desqualifica um pouco porque ela se torna indefinida. E aí, quando a gente fala em indefinição, eu posso trazer, por exemplo, o pensamento de que o próprio julgador, ele vai trazer para dentro do pensamento dele, para a conclusão também do acervo probatório ali, digamos, ou da ação que ocorreu, esse pensamento subjetivo dele. Se eu vivo numa sociedade, se eu convivo em uma sociedade que trata as condições, as diferenças raciais como algo normal, eu não posso requerer do Estado, do julgador, ali na presença do juiz, que ele haja de forma a combater isso, porque ele também faz parte desse contexto racial. Não estou justificando e não é justificado que ele haja desse jeito, pelo contrário. Ele deve ser imparcial, ele deve entender que aquele ato que ele está praticando é um ato de sobrecarga desse contexto estrutural com o qual ele convive com a sociedade. Então, o artigo 140 do Código Penal, ele diz que se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, vai se configurar no crime de injúria. Então, lembrem, quando a gente fala de injúria, eu estou falando simplesmente do preconceito puro, simples, né? Vou lembrar também, o STF entendeu que, por ausência de normatização, a homofobia se aplica aqui também nesse mesmo artigo e também no todo o contexto da Lei 7.716. Mas a intenção aqui é identificar aqui. Se eu estou falando de algo superficial, eu não posso, de fato, aprofundar esse pensamento e tentar trazer, por exemplo, a imprescritibilidade. Mas essa indefinição do que é ou não racismo, ela afasta o contexto histórico daquela exteriorização do meu estereótipo, por exemplo. Eu posso sim considerar, lembra quando a gente falou um pouquinho sobre a questão recreativa do racismo, né? Falar que o negro é cachaceiro, né? Usar a imagem do negro cachaceiro, do negro vagabundo que não quer trabalhar como uma forma na mídia ali de manipular o pensamento das pessoas. E aí, às vezes, eu posso também pegar esse preconceito de falar, olha, o negro é vagabundo, o negro é preguiçoso. Porém, esse pensamento, ele é um pensamento histórico. Ele é um pensamento excludente e fez com que os negros não conseguissem ascender às empresas, aos cargos públicos, às faculdades, né? Então, essa exclusão, esse pensamento preconceituoso, discriminatório, que vem desse preconceito primário aí, ele deve ser visto, sim, na prática, independente. Como a gente já falou, né? Não basta simplesmente eu tentar identificar quem foi ou se é indeterminado para eu falar se é ou não discriminação, se é ou não racismo. Eu tenho que olhar simplesmente para a intenção. Então, se a intenção é prospectar esse pensamento, ele faz parte igualmente do crime de discriminação, do crime do artigo 20 da Lei 7.716. Então, segundo o STF, em que pese a ausência de consenso, né, na legislação, o crime de racismo é um crime contra a humanidade. Então, não há de fato esse consenso. Há decisões que entendem que o racismo, por exemplo, que o preconceito ele é um racismo propriamente dito, né? Mas o consenso é de que o crime de racismo ele é um crime contra a própria humanidade, contra toda a coletividade. E aí a gente retraz aquela definição. Se eu pratico algo baseado num conceito histórico, ele é sim contra toda a coletividade. Já a injúria não. A injúria é um crime de subjetividade da pessoa, em sua condição humana de direitos, na autoafirmação a que pertence a coletividade, né, ou determinado grupo racial identificado. A injúria racial ela deve ser vista e tratada sempre como um crime de menor potencial ofensivo. Então, voltando um pouquinho, é mais ou menos aquilo que a gente disse, o superficial, é o algo sem qualquer aprofundamento. Eu não posso simplesmente pegar a injúria racial e tentar tratar ela como um crime de racismo, quando, de fato, eu consigo, na ação, identificar que não houve a intenção discriminatória. Ela deve ser desassociada. Então, o preconceito ele deve ser puro, deve ser simples e não deve ter uma carga histórica de discriminação.
o que geralmente não acontece nos crimes contra negros, por exemplo, nos crimes contra pessoas de orientação sexual diversa, né? Ou crimes, por exemplo, contra pessoas que são pessoas com deficiência. Por quê? A estruturação das instituições, a estruturação do Brasil fez com que essas pessoas se tornassem excludentes, né? No caso da pessoa com deficiência, no caso da pessoa com condição de idosa ou da pessoa também por questão de orientação sexual, é algo mais recente, é algo mais novo, de fato, e talvez muito mais voltado para as instituições. Essa a gente consegue ver de uma forma mais palpável. Mas se olhar para a sociedade toda, por exemplo, para todo o coletivo, a gente tem que pensar em políticas inclusivas, em políticas que fazem com que pessoas idosas e pessoas com deficiência, por exemplo, consigam ter acesso a todos os espaços. A um cinema, por exemplo, um cadeirante, se não houver rampa, ele não vai ter acesso ao cinema. Então, esse tipo, por exemplo, de ação, de falta de ação do Estado, uma omissão, ele pode gerar esse pensamento discriminatório. Então, digamos, se não há uma rampa e um cadeirante queira, por exemplo, adentrar uma sala de cinema e não tenham acesso, isso sim pode ser também visto como algo discriminatório. Então, essa barreira discriminatória ela deve ser superada, sim, por meio de políticas públicas, políticas afirmativas, ou simplesmente pelo consenso da justiça social. As empresas elas devem olhar e conseguir identificar isso. De fato, a gente não é inclusivo, a gente não percebe que há uma ausência de representatividade das pessoas aqui. Então, esse comportamento das instituições do Estado brasileiro, ele também se reflete na nossa sociedade, na nossa individualização. Então, olhar o preconceito sem olhar para essa formação da estrutura social, da estrutura do Estado, é algo bem inocente da nossa parte também. Não é simplesmente negar que há um crime ali por trás, porque é algo inocente. Não, o Estado contribuiu de alguma forma para isso, principalmente se a gente olhar para o nosso contexto histórico. Então, vamos tentar voltar só para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre isso. Se o preconceito ou a injúria racial defende a ideia de individualismo do racismo, né, mas ela é uma forma, o preconceito e a injúria racial, ela é uma forma que defende a ideia de individualização do racismo, né? Ela é uma forma indireta da prática da segregação, da divisão social, e especialmente no Brasil ou países colonizados. O que eu pretendo dizer com essa questão da individualização é que essa atitude indireta, como eu falei, da questão do Estado, né? Silvio de Almeida ele fala sobre essa questão individualizada do racismo, do preconceito indireto. O preconceito é um racismo indireto porque ele reflete esse conceito, essa concepção estrutural da sociedade. Então, ele nunca pode ser visto, de fato, como a gente abordou anteriormente, de uma forma isolada, porque ela faz parte realmente disso. Então, o preconceito, a injúria racial, ela é uma forma indireta do racismo. Por quê? O Estado contribui para esse comportamento. O Estado, historicamente, contribuiu para a formação desse pensamento. E por mais que ele seja direcionado de uma forma inocente, digamos assim, a uma pessoa ou a um grupo determinado, ele não deve ser visto simplesmente como um preconceito. Até porque a Lei 7.716, em seu artigo 20, ele trata duas concepções, o preconceito e a discriminação. Então, não deveria ser afastado, a legislação brasileira não poderia, em tese, afastar. A classificação da injúria racial para muitos movimentos coletivos negros, ele tende a trazer essa ideia de que o Brasil ele tenta negar a estruturação racial, a institucionalização racial, né, e tenta trazer, de fato, aquela concepção também que a gente já abordou da questão da individualização. É mais ou menos dizer que o Brasil não existe racismo estrutural, existe apenas o individualizado, que é ocorrido sempre por ausência de responsabilidade, por inocência daquela pessoa que comete o crime de racismo, né, baseado também no preconceito. Então, o preconceito ele é um racismo indireto. Ele tem que ser visto sempre como racismo indireto. Ele não pode ser visto de uma forma isolada, por exemplo. Aquela fraseologia, por exemplo, de que eu não sou racista, que tenho amigos racistas, que tenho amigos negros, a gente já abordou um pouquinho, né? Da questão também, eu tenho minha empregada negra também, isso também faz parte um pouquinho dessa formação desse tipo de preconceito e que leva à discriminação. A gente usou também a imagem do negro totem, que é aquele negro amigo que eu uso
para afastar, para falar que eu não sou racista. Mas isso não quer dizer que você não cometa atitudes, não cometa ações. Pelo contrário, se você consegue influenciar aquela pessoa, né, e no meio dessa influência, você levar ela também a se aceitar como negra e aceitar suas brincadeiras dentro daquele racismo recreativo, você está sim praticando, né? Principalmente porque é uma ação. Acontece muito, isso é muito perceptível, onde negros acabam aceitando, por exemplo, essa condição subalterna para estar inserido em um contexto coletivo, em um grupo coletivo. Tá? É algo mais social, é algo que a gente consegue ver ali e muitas vezes é algo que a gente até trata como um pouco de inocência, mas não tem a inocência. A imagem do negro inserido em uma coletividade, ela não deve ser tida como uma salvaguarda, digamos, para impedir que aquelas pessoas sejam consideradas ou tratadas como pessoas racistas. Tá? Pelo contrário, ela deve sim, essa imagem ela deve sim reforçar essa concepção, até porque se houver naquele grupo ali, a imagem, o uso da imagem do negro como uma forma de salvar, a pessoa está, sim, de uma forma ativa, praticando o racismo. A nossa crítica que a gente tem um pouquinho aqui quanto à injúria qualificada é exatamente esse ponto, né? Ela desqualifica o racismo e individualiza a discriminação. Então, não afasta, não tenta trazer para dentro do ordenamento ou para dentro das decisões, por exemplo, a concepção do racismo quando acontece uma só pessoa. Então, infelizmente, como tratam os coletivos, né, os coletivos negros, eles tratam essa imagem da injúria qualificada como uma forma de favorecer o racismo, já que o racismo não existiria no Brasil, existiria apenas a injúria qualificada por questão de raça, cor, religião, pessoa com deficiência, orientação sexual, enfim. Então, a injúria qualificada ela deve ser vista um pouquinho também à luz da questão mais cível. Por quê? Os efeitos práticos dela são mais cíveis, porque ela fere, ela ofende a personalidade da pessoa. Veja, nessa concepção, se a gente olha, por exemplo, para um processo cível e um processo penal, geralmente o processo penal ele pode ser refutado porque a imagem do crime ali para o juiz, lembra que a gente falou que é algo indefinido? A imagem para o juiz ali do crime ele pode ser afastada para a imagem mais de agressão à personalidade. Então, o jurista brasileiro, Youssef Said Khalil, denomina, por exemplo, dano moral como tudo aquilo que molesta gravemente a alma da pessoa, né? Ferindo-lhes gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que estão integrados. Então, veja, essa questão de agressão à personalidade da pessoa negra, por exemplo, ela sabe qual é o contexto dela, ela não tem como negar, por exemplo, que ela é negra. Só que, mesmo que a ofensa seja mínima, dizer, por exemplo, eu acredito que negros fedem, por exemplo, né? Eu acredito que negros sejam burros. Mesmo que tenha essa concepção mínima ali, ferindo a personalidade daquela pessoa, a gente tem que ver toda a questão da historicidade. É comum que pessoas negras cheguem a um certo ponto da idade ou da vida delas, já tão saturadas dessa questão racial, já tão ofendidas, que elas passam a internalizar isso e acabam adquirindo depressões, psiques, né, voltadas a essa questão racial, que chegam a um ponto que realmente elas já não suportam mais. E aí, quando elas externalizam isso, quando elas levam isso ao judiciário, por exemplo, e há uma negativa do prosseguimento do crime, né, do prosseguimento da ação como crime, por exemplo, por entender que foi uma brincadeira de mau gosto ou qualquer que seja o motivo, isso faz com que essa pessoa negra seja, de fato, revitimizada. É mais ou menos falar para essa pessoa negra que já passou nisso em todo o contexto histórico da vida dela, que o racismo é algo normal, que o que ela está tendo, o que ela está vendo ali em um comportamento racista é algo normalizado e ela está exagerando no comportamento dela. Então, segundo o Código Civil, o artigo 11, com exceção de danos causados previstos na lei, que ferem, né, a nossa personalidade, os crimes são... o contexto é intransmissível e irrenunciável, né? Eu não posso abrir mão, não posso renunciar à minha personalidade. Então, veja, se eu sou negro, se eu sei que eu sou negro, se eu sou capaz, e vem alguém
com estereótipos, com preconceito e tenta agredir a minha personalidade, eu não posso simplesmente querer abrir mão disso e aceitar que a sociedade tem esse comportamento de fato. Eu tenho que mostrar, brigar, né, e mostrar para o Estado que eu fui de fato agredido. A questão é a subjetividade. Eu tenho que demonstrar que a minha subjetividade, que a minha personalidade, que o meu plano de paz, o meu plano de vida foi agredido, né? E a pessoa, por outro lado, que comete aquele conceito, aquele preconceito, né? Ela tenta demonstrar que é algo subjetivo dela também, que não foi algo intencional, que não teve a intenção de agredir, que simplesmente internalizou um pensamento ali, que às vezes foi até mal colocado, né? Então há um conflito de fato nessas subjetividades que, segundo o Código Civil, a gente não poderia abrir mão. Por isso essa questão do preconceito, ela consegue ser mais bem representada, mais bem tutelada pelo Estado dentro da questão civil do que de fato na questão penal, né? Porém a injúria, ela é uma agressão indireta, como a gente já falou, né? E é uma agressão direta à personalidade, mas uma agressão indireta do racismo, né? Então, quando eu agrido uma pessoa, quando eu falo que uma pessoa negra tem determinada característica pejorativa, eu estou agredindo diretamente, mas eu estou, por trás disso, indiretamente, praticando um racismo estrutural, um racismo institucional, né? É muito comum isso dentro de empresas, quando a gente consegue identificar, empresas que não promovem negros, por exemplo, simplesmente por ser negro. Além daquela questão da preservação da diretoria, do pensamento até hegemônico, né, da empresa ali, né, porque ele vai sofrer um pouquinho de resistência dos funcionários também, de outras pessoas, até externo, esse pensamento ele tem que ser preservado. Então, eles não vão promover o negro, né, baseado também nessa questão de proteção, mas também muito desse comportamento é baseado também nessa discriminação, de acreditar que ele não vai ser capaz de manter viva, digamos, a política da empresa ou as missões da empresa, por exemplo, né? Então, para a gente entender um pouquinho aqui, eu vou tentar trazer um pouquinho a concepção do que é injúria, né? Então, a injúria ela tem núcleo de tipo como ofender, insultar ou falar mal, de modo a abalar o conceito que a vítima tem sobre si, né? Então, assim, veja, eu vou insultar, vou ofender e falar mal de modo a ofender o conceito que eu tenho sobre mim. É como eu falei, eu sei que eu sou negro, né? Eu sei que eu sou um negro, eu sei que eu estudo, eu sei da minha capacidade, né? Então, quando a pessoa fala que eu sou burro, por exemplo, quando a pessoa fala que eu estou fedendo, quando a pessoa fala que não me quer perto porque eu tenho um comportamento promíscuo, por exemplo, a minha subjetividade sabe que eu não sou isso, né? Mas é o que eu falei, a gente tem que tentar olhar qual é a intenção, e aí sempre vai ter essa intenção indireta do racismo, né? Baseada, de fato, naquela questão conceitual da estrutura com a qual a sociedade foi formada. Então, para injúria, basta que a atribuição de uma qualidade negativa, dispensando a imputação de determinado fato. Então, veja, quando a gente fala, por exemplo, que é indeterminado, a injúria racial, ela é algo que abre uma margem de interpretação diferente, é mais ou menos isso aqui. A injúria em si, ela é só atribuição negativa. Então, quando eu atribuo uma forma negativa a uma pessoa negra, por exemplo, ou uma pessoa na condição de deficiência, orientação sexual, condição de idosa, eu estou, antes de ofender a pessoa, antes de colocando aquela condição pejorativa, eu estou colocando a questão excludente, que no caso seria a questão de raça, cor, religião ou pessoa de condição de idosa. Então, eu estou olhando primeiro para a pessoa na condição racial identificada dela, para depois eu colocar o algo subjetivo, pejorativo. Então, eu estou invertendo essas intenções aí e tornando o crime, digamos, aberto, né, para que eu possa fazer interpretações diversas, inclusive essas interpretações que trazem o racismo recreativo como algo inocente ou como algo de mera brincadeira ou de mera interpretação da vítima, por exemplo, né? Para o STF, a injúria tem-se a veiculação capaz, sem qualquer especificidade, né, maior, né, implicar a ofensa à dignidade ou decoro. Então, essa é a conceituação simples da injúria, né? A nossa provocação aqui é a questão de chamar o negro de macaco.
Então, chamar o negro de macaco, ela nunca pode ser considerada um preconceito, mesmo que direcionada a uma pessoa, porque tem toda uma carga discriminatória por trás. Então, essa concepção da injúria, por exemplo, da ofensa preconceituosa dentro da injúria, para a questão principalmente de macaco, onde é bem perceptível a carga histórica, ela deve ser de fato refutada. Ocorre que, infelizmente, não é. Muitas das ofensas que resultam nessa imputação dessa imagem animalesca do negro, elas acabam sendo imputadas simplesmente como uma questão de preconceito, o que de fato para a gente é uma infelicidade, né? Então, segundo o Kleber Masson, o crime de racismo, definido pela Lei 7.716, resulta de preconceitos de raça ou cor e se evidenciam por manifestações preconceituosas generalizadas, todas as pessoas de uma raça qualquer, ou pela segregação racial, no exemplo de vedar a matrícula, ele traz esse exemplo, a uma escola. Exemplificamente, tipifica a injúria, como chamar um gringo de safado, E aí o racismo, ele traz também nessa conceituação aqui, como chamar todos os gringos de safado. Como a gente viu, nessa concepção também, ela é a concepção doutrinária e jurisprudencial do Brasil. Se eu consigo identificar uma pessoa, se eu consigo identificar a coletividade, vai ser sempre injúria. Se eu não consigo identificar no conceito todos os gringos safados, eu vou tratar como um crime de racismo e não como um crime de preconceito ou como um crime de injúria, porque eu estou atingindo toda uma coletividade indeterminada de pessoas. Então, a gente já abordou isso também e traz essa interpretação, ela é um pouquinho equivocada, principalmente se a gente olhar para o nosso contexto histórico brasileiro. Essa imagem do negro que foi criada sobre o negro, principalmente por exemplo, lei de vadiagem, que colocava o negro, que era pego em situação de não estar trabalhando e levava, por exemplo, para centros de reabilitação e trabalho forçado, Isso foi construindo essa imagem de que o negro é preconceituoso, O filme, por exemplo, O Nascimento de uma Nação, que forma também a base da Ku Klux Klan nos Estados Unidos também, ele traz essa imagem do negro promíscuo, do negro estuprador, E ali no contexto ali é um cara branco pintado de negro e ele começa a praticar crime contra as pessoas. Só que, se a gente olha para o nosso contexto, mais ou menos, pegar os crimes, por exemplo, de estupro, de não trabalhar, a gente pode identificar algumas divergências nisso aí, por exemplo. Nas fazendas, quem trabalhavam eram os negros. As mulheres negras eram estupradas pelos homens brancos, por exemplo. E aí houve uma reversão. Todo esse contexto criminal, todo esse contexto desviante, de um comportamento desviante, que era anteriormente praticado contra os negros, se reverteu contra os negros para falar, olha, o nosso contexto, nossa problemática não é nossa, essa problemática é toda dos negros. Foram os negros que trouxeram essas diferenças sociais para cá. São os negros que são violentos, são os negros que são promíscuos, são os negros que são vagabundos e preguiçosos. E isso aí reverte-se, de fato, nesse tipo de comportamento. Por isso que toda essa carga histórica ela deve ser observada também no crime de racismo, de preconceito ou da própria discriminação. Então, nesse ponto de definição, em que pese a correta, a gente já abordou isso, a gente tem que ver realmente todo esse contexto histórico aí, Então, não basta simplesmente eu olhar para o crime de preconceito, de injúria, e achar que é simplesmente algo simples ali, algo inocente, E aí, como a gente tinha falado um pouquinho da questão da carga que o julgador tem, da carga que o agente do Estado ali tem, da carga estrutural de toda a sociedade dele. E aí a gente pode tentar trazer isso também como uma forma de pensar no cognitivismo processual. Então, veja, se eu tenho o pensamento de que todos os negros são violentos, que todos os negros são, de fato, merecedores dessa discriminação social que a gente vive, por que eu vou considerar uma ofensa contra o negro um crime? Ou, por exemplo, a questão das brincadeiras, chamar o negro
de Pelé, por exemplo. Tinha muito isso no passado, né? Todo negro era chamado de Pelé, né? Todo negro, quando chegava na escola, era chamado de Jorge Lafon. Há duas interseccionalidades, a questão da homossexualidade e a questão racial aí também. Então, havia sempre esse preconceito e isso começou, de fato, a fazer parte da nossa sociedade. E aí não pode, por exemplo, diferenciar, não pode afastar essa concepção desse pensamento que esse agente do Estado tem, nessa hora também de definir. Então, ele pode ter nessa questão do cognitivismo, afastar uma prova, por exemplo, robusta, né, e tentar trazer, olha, foi só um mal entendido. Acontece muito, tá? Infelizmente é uma coisa que pode acontecer, pode levar a revisões de decisões, a reforma dessas decisões, né? O STF não entende sobre isso, né? Entende muito bem o que é definição de discriminação, o que é a definição do preconceito, né? E a gente deve basear um pouquinho nisso. Geralmente, quando a gente pensa na questão de processual ali, do preconceito, a gente geralmente vai direto no Código Penal, né? Isso é um equívoco também nosso, também, de advogados, de nós juristas também. A gente deve olhar primeiro para a Constituição, primeiro para o que diz ser discriminação na legislação internacional e trazer isso também para dentro da Lei 7.716. As especificidades do crime de racismo, ele requer um olhar muito mais histórico, muito mais étnico, muito mais cuidadoso, muito mais preservado, de fato, da identidade do negro do que ali processual penal. Então, a gente não pode simplesmente olhar para o Código Penal, para o Código Processual Penal e achar que a gente vai definir aqueles crimes dentro daquele contexto ali. Então, a tipologia, né, do tipo penal injúria racial, do modo não determinado ou de elevado grau de indeterminação, possibilita a valorização discriminal do próprio juiz, ultrapassando o campo probatório. É o que eu falei, ele pode afastar uma prova robusta, acreditando que houve, de fato, um simples um equívoco, né, que foi algo mal interpretado pela vítima. Então, dizer que o juízo do processo, do próprio sistema traduz um sistema dizer, né, que o próprio sistema traduz um sistema inquisitorial contrário, né? Então, ou seja, a questão do juízo inquisitorial é ver o crime do racismo e ver um crime, né, que ocorreu e entender, olha, aquele crime é crime, pronto, não preciso do processo penal, não preciso de nada para dizer que aquilo é crime, uma vez tipificado como crime é crime, não há prova contrária. Né? Aí aqui nessa questão do cognitivismo, quando a gente pensa nesse contexto de que há também uma carga estrutural para que se afaste provas também, é dizer mais ou menos que há um contexto inquisitorial contrário. É mais ou menos pensar assim, que aquela pessoa que está julgando, ela se afina, né, ao pensamento da pessoa que vai ser julgada por ter cometido o crime. É afastar da tipologia do crime ali, que já está previsto em lei, é afastar porque o comportamento social é aceitável como algo não criminoso, como algo não tido. E aí a gente pode tentar também trazer aqui uma outra concepção. Quando se fala de crime de racismo, há uma tentativa de preservação da imagem do agressor. Isso quer dizer que, quando eu cometo um crime de racismo, a primeira atitude que eu vou ter é uma atitude negativa. Eu não cometi um crime. Isso não é crime, não foi racismo, foi algo sem querer. Então, essa preservação dessa imagem é o que busca também, a pessoa busca essa tentativa, né, da fraseologia, de ficar falando que eu não cometi aquele crime, que eu não fiz isso, né? E aí lança essa pessoa que cometeu esse crime a uma atitude infantil. Se você tentar identificar, às vezes, quando ocorre um crime de racismo, por exemplo, geralmente a pessoa, quando ela é identificada, quando é falado para ela que ela cometeu um racismo, ela tenta entrar num estágio de infantilização, ela entra num estágio de regresso. Ela começa a agir com birra, ela começa a agir de uma forma até agressiva contra as pessoas ao redor dela, né? Tentando negar que, de fato, ela tenta reverter a posição da vítima para ela. E aí todo mundo começa a olhar para a vítima do racismo como alguém que está se vitimizando, alguém que está exagerando no seu comportamento. Então, isso é tudo uma tentativa de que a pessoa que cometeu o racismo, ela tenta se preservar. E aí essa atitude dela de infantilização comove as pessoas ao redor e faz com que essa vítima se torne revitimizada
né? Porque toda a coletividade ali em volta, as pessoas que identificaram o crime, começou a ver a vítima como alguém que exagera, né? Estou exagerando no seu comportamento, isso não foi crime, isso não foi racismo, tudo que fala sobre os negros hoje é racismo, vocês estão exagerando, tudo hoje virou mimimi. E quando na verdade não é. É essa tentativa de preservação dessa boa imagem da pessoa, né? Dessa não imputação, dessa não etiquetagem da pessoa como racista. Muito do artigo do parágrafo 3º do artigo 140, ele tem também isso. As pessoas, às vezes, elas preferem ser condenadas por injúria racial, né, e depois negar, não, fui condenado porque eu ofendi a pessoa. Ela não vai confessar que ela ofendeu por questão de preconceito. Mas, para a sentença, fica, de fato, ali uma injúria qualificada, né, ou uma injúria, como muito se diz, a questão da injúria racial. Então, essa volta que a gente faz um pouquinho para tentar compreender isso, é um modo de a gente tentar trazer essas diferenciações. O artigo 20, ele traz os dois conceitos, preconceito e discriminação. Só que essa atitude da legislação brasileira de inclusão do parágrafo 3º tenta individualizar. É aquele conceito que a gente tentou trazer na individualização do racismo, né? De negar o racismo estrutural, de negar o racismo da sociedade e também de não etiquetar a pessoa como racista. É uma forma mais branda, é uma forma mais benéfica para a pessoa que vai ser condenada. Por isso que há esse sentimento de que o racismo não existe ou de que uma denúncia por racismo não vai levar a nada, não vai levar a uma pena esperada, né? Muitas vezes, como eu falei, o negro, quando ele sofre, quando ele realmente resolve tomar uma atitude, ele já passou por uma carga histórica muito vasta de atitudes de preconceito. E aí, às vezes, quando ele chega nesse ponto, há meio que um sentimento dele de esperança, de justiça, né? E aí, quando vem uma negativa de um prosseguimento de um processo desse, né, há um sentimento de desesperança acerca da sociedade brasileira. Por quê? Se nega o racismo, algo naturaliza aquele comportamento ali como algo realmente natural, e aí o negro passa a ter essa imagem de que está exagerando no seu comportamento, de que está exagerando na sua atitude, quando contesta a atitude racista. Segundo Guilherme de Souza Nutti, no livro de provas, o plano jurídico, né, no plano jurídico, a geração da certeza do espírito do jogador por meio da apresentação de provas significa persuasão racional, logo, a sua convicção. Então, veja, se eu tenho duas provas, digamos, um vídeo, por exemplo, ou uma testemunha que fala que viu aquela pessoa cometendo um crime de racismo e que naquele contexto ali de que foi cometido, a pessoa que sofreu a agressão, ela ficou envergonhada, sofreu agressão à sua personalidade, ou qualquer que seja o tipo de agressão que leve àquela condução, aquilo dali simplesmente deveria bastar. Não poderia, por exemplo, o judiciário negar que houve um crime, mesmo que ele tenha entendido que não tenha ocorrido. Ele tem que simplesmente aceitar as provas que houve de fato. O juiz ele não pode fazer essa valorização desse valor que ele tem em cima daquela carga cognitiva de considerar que o racismo não é um crime, né? Seria mais ou menos se basear em fatos idênticos, no nosso contexto histórico, que nunca foi considerado racismo e agora vocês estão querendo colocar como racismo. Então, é mais ou menos afastar a prova, negar a prova, né, na sua convicção ali dentro do processo, o que é algo realmente, para a vítima do racismo, algo realmente que duplica, né, dobra o valor do sentimento que ela tem sobre o fato ocorrido, né? Então, seria mais ou menos dizer que contra provas não há argumentos, imagina. Por mais que eu leve para o judiciário esse crime, ele não poderia, a qualquer preço ou a qualquer pretexto, negar que houve um racismo. Quem vai falar que teve uma ofensa à minha subjetividade sou eu. O que basta ao judiciário é analisar qual que é o contexto da violência. Então, se há uma violência baseada em raça, cor, religião, e a gente tem um contexto histórico, isso sim deveria bastar para que fosse configurado como um crime e deveria ser transmutado do parágrafo 3º para o artigo 20 da Lei 7.716. Então, veja, não é simplesmente a individualização, é a intenção que eu tenho de negar a existência da população negra, por exemplo, como membros de uma sociedade, né? Então, a sociedade, como a gente já falou, rejeita essa etiquetagem, por isso que há essa rotulação mais branda,
né? Para a coletividade negra, infelizmente, há o sentimento de que não houve o racismo, de que o racismo é algo aceitável no Brasil. Então, infelizmente, a gente convive com a realidade, né? Há mudanças desse paradigma, há mudanças desse pensamento. A gente pode olhar muito para o caso, por exemplo, recente do George Floyd, e ele começou a trazer percepções que nos leva à mudança de comportamento. Muito mais pessoas hoje têm o pensamento sobre o que de fato é racismo, sobre o que de fato não é racismo, né? Baseado muito nessa atitude, nesse fato que ocorreu com o George Floyd, né? Movimento Black Lives Matter também, ele trouxe também essa intenção de mudança desse paradigma, né? De parar de pensar que tudo que acontece contra os negros é uma vitimização dos negros e que, de fato, há uma sociedade estruturalmente preparada para discriminar, para excluir e para afastar os negros dos nossos coletivos, né? Da nossa sociedade. Então, conseguimos ver hoje aqui na nossa aula um pouquinho dessa conceituação, tá? Fazer essa diferenciação do artigo 20 para o parágrafo 3º, né? E tentar não ver só que o que é coletivo vai ser crime de racismo e discriminação e o que é individualizado vai ser o crime de injúria racial. Não tentar fazer disso também um mantra, digamos assim, né? E fazer com que essa percepção que a gente tem atualmente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, né, da individualização do crime de racismo, fazer com que a gente consiga superar essa barreira, né? É necessário olhar com um pouquinho mais de cautela, de olhar um pouquinho mais de cuidado acerca do tema, de passar a abordar os temas também dentro das academias, dentro dos cursos de direito e dentro de outros cursos também, né? É interessante que planos que desenvolvam o combate à discriminação tragam essas conceituações para que a gente consiga definir. Para o aluno aqui hoje, fica o convite, passe a estudar um pouquinho mais, tente buscar um pouquinho mais sobre o que é esse crime de racismo. Algumas decisões dentro do STF que traz essas definições, por exemplo, elas conseguem conceituar de uma forma muito ampla, principalmente como uma forma de superar as desigualdades, como uma forma de implementação da igualdade material, tá? Então, assim, olhar para a nossa estrutura é necessário para a gente conseguir compreender onde está a discriminação, o que é discriminação racial dentro do nosso coletivo ali ao nosso redor, por exemplo, né? Como que foi criada as sociedades marginalizadas dentro do nosso contexto, da nossa cidade maior, né? Brasília, por exemplo, é um campo muito grande, é uma cidade muito grande, mas há diversas cidades satélites, né, que foram criadas sem qualquer amparo do Estado, né? A gente tem ao nosso redor ausência de saneamento básico, por exemplo, ausência de água, luz, por exemplo, e tudo isso também faz parte desse tipo de informação. A gente não pode transferir para aquelas pessoas que vivem naquela localidade a responsabilidade de invadir buscando ter um lar. A gente tem que, sim, olhar para a nossa sociedade e pensar naquilo dali também como um problema social. Lembra da triangulação das três dimensões de direitos humanos? Igualdade, fraternidade, solidariedade. Eu também sou parte dessa sociedade, eu também faço parte desse coletivo e eu também tenho que contribuir para um meio ambiente saudável. Então, vamos ao quiz. A discriminação por raça, cor, etnia ou religião foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei Afonso Arino, como crime inafiançável, Lei K.O. como crime imprescritível, Lei Afonso Arinos como contravenção penal ou Lei Afonso Arinos modificando a Lei Áurea, que anteriormente a definia apenas como o preconceito como crime. Conseguiu identificar? Lei Afonso Arinos como contravenção penal. Então, lembra que na aula anterior a gente falou sobre o início do entendimento na legislação brasileira sobre o que era um crime de racismo. E a Lei Afonso Arinos foi o que realmente inaugurou. E ela veio se transformando com o tempo até chegar à legislação 7.716 na nossa atualidade. A Lei Afonso Arinos, ela não era previsto como um crime inafiançável, porque o racismo só foi passar a ser crime inafiançável com a Constituição de 88, né? Um crime inafiançável e imprescritível. A Lei K.O., que é a Lei 7.716, ela não prevê o crime de racismo como um crime imprescritível, porque quem diz que o crime é imprescritível é o próprio texto constitucional.
E a Lei Afonso Arinos modifica a Lei Áurea, que anteriormente definia apenas o preconceito como crime. Então, veja, a Lei Áurea ela é uma lei muito mais pura, que simplesmente passa a liberdade dos escravos. Ela não faz qualquer outra abordagem acerca de preconceito, acerca de inclusão dos negros na nossa sociedade. Pelo contrário, a Lei Áurea, essa ausência de previsibilidade de qualquer inclusão do negro na nossa sociedade, fez com que toda essa estruturação que a gente tem e essa formatação da nossa sociedade fosse decorrente muito dessa ausência de pensamento de uma política pública. Vamos para a próxima questão. Segundo o Estatuto do Idoso, é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade de praticar esporte, praticar bullying, deixar de pagar impostos, opinar livremente sem qualquer constrangimento da lei ou do Estado, mesmo que isso gere uma transgressão de direitos alheios. Consegue identificar? Então, veja, aqui é uma questão muito mais lógica, né? O idoso ele não vai ter a possibilidade de praticar bullying, né? Ele não pode praticar o bullying, isso é algo ilegal, isso é algo que leva ao constrangimento da personalidade da vítima, né? O imposto também, o idoso ele não pode deixar de pagar imposto também. Isso é parte da nossa sociedade, isso é parte também da nossa formação, é algo obrigatório, né? É aquilo dizer, o dinheiro, o tributo, né? O dinheiro que vem do tributo, ele não tem cor, não tem cheiro, ele tem que vir de qualquer membro da sociedade, né? E opinar livremente sem qualquer constrangimento da lei ou do Estado, mesmo que isso gere uma transgressão de direitos, né? Uma transgressão dos direitos alheios. Também não pode ser isso, porque o idoso ou qualquer pessoa do contexto social, ele não pode ofender a personalidade da outra pessoa. Então, ele deve respeitar isso aqui. Praticar esportes. O idoso ele tem o direito de praticar esportes porque isso faz parte também da nossa sociedade. Vamos à terceira questão. Para efeitos do Estatuto de Igualdade Racial, considera-se desigualdade de gênero e raça as ações e iniciativas e programas adotadas pelo Estado no cumprimento de suas ações e atribuições institucionais. Considera-se pessoa negra o conjunto de pessoas que o Estado declara no nascimento como pessoas pretas pardas. População negra, conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas, pardas e que adotam autodefinição análoga. Ou considera-se desigualdade racial a assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e as demais nos segmentos sociais. Consegue identificar? É a C. A população negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas e que adotam a autodefinição análoga. A gente viu aqui um pouquinho hoje e também nas aulas anteriores essa questão da definição histórica do que é ser negra. Não basta que eu me autodeclare negra, eu tenho que ter uma condição histórica ali também análoga a essa condição de negra, né? É uma questão cultural também. Pois bem, essa é a nossa aula de hoje, a gente abordou todo esse conteúdo, principalmente dentro da Lei 7.716 e do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Eu sou Beethoven Andrade, esse é o Saber Direito e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.